Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma estreia de vídeo no canal EZR Empreendimentos. E hoje concluímos a parte 2 de treinamento de estagiários, boas práticas na construção civil. Então, se você ainda não viu a parte 1, volta aqui e assiste para continuar por dentro. Vamos lá! E como sempre, não poderia faltar o meu roteiro, tá? Para você estar acompanhando o que nós vamos falar. Boas práticas de tomadas de decisões e boas práticas de liderança. Então a gente vai falar um pouco sobre cada assunto desse, como isso está envolvido na construção civil, como eu posso melhorar, né, a minha área de trabalho, o meu local de trabalho, seja na obra, seja no escritório, tá? Não é só para quem está na obra, no escritório também, tá? Então, todas essas boas práticas, essas atitudes para melhorar, tá? Para melhorar o meu processo na obra, para melhorar a qualidade da obra, para melhorar, tá, o meu cronograma. Então, é esses assuntos que a gente vai entrar fundo a fundo. Eu trouxe aqui esse gráfico, né? Que para nós é a melhor coisa da vida, entender em gráficos e números. O que é que o SAC está fazendo aqui na minha produtividade, né? Esse gráfico aqui que você vê, ó. Preditiva, que aqui é prevenção. Preditiva, corretiva, caminhando para falha. E isso traz pra gente, né? Serve pro SAC, serve pra gente. Se a gente não tomar uma ação que a gente tinha que tomar lá na frente e a gente postergar, aí a gente vai ter que corrigir o problema. É isso que eu entendo. Porque eu já fiz o que eu era para fazer, eu não fiz aquilo no tempo certo, na hora certa, eu não me programei, eu não tomei uma ação sobre aquilo. Que é tantos fatores, a gente sabe todos os fatores que prejudicam a obra, mas eu não tomei uma ação imediata. Eu deixei lá para corrigir quando precisasse. E mesmo na situação pedindo para corrigir o problema, em vez de corrigir, eu enfiei o problema debaixo do bolso, debaixo do tapete, eu escondi, eu amassei, joguei no lixo o problema, porque eu não queria resolver o problema. E aí chega uma hora que vai estar no vermelho. Que você resolve o problema. E muitas coisas que eu não resolvi, eu deixei chegar no vermelho, né? E aí no vermelho a gente já tá tendo que resolver coisas que era para ter resolvido com calma, em 2 dias, tirando pessoas, deixando as coisas menos proativas para resolver em 2 dias, em 1 dia, entendeu? Então, isso aqui é tomada de ações, né? Eu não fiz o que eu tinha que fazer, eu não corrigi quando eu tinha que corrigir, e chegou uma hora que chegou o caos. Os caos do momento, ou eu tomo a decisão, ou para. Que é isso que acontece. Então, isso aqui a gente tem já experiência suficiente. Não tô falando você estagiário, você que está aprendendo, mas quem está aqui tem experiência suficiente para não chegar no caos. E a gente já sabe que precisa, então a gente precisa tomar uma medida hoje de agir para não ter que tomar uma medida correndo, ou então para a gente não parar. Fazer o cronograma para frente, entendeu? Eu já vou ter que tomar medidas para saber o que é que eu vou conseguir suprir, para suprir esse tempo. Entendeu? Por quê? Porque eu não tomei uma ação. Eu não tinha recurso para tomar uma ação. Então a gente tem que, ó, gente, uma coisa que eu gosto de ser bem sincera, a gente tem que ser claro aqui, ó. Quando a gente senta para se reunir, quando a gente se senta em reuniões, quando você sentar para se reunir com as pessoas, quando você sentar para tomar decisões, você tem que deixar tudo claro. Porque a gente sabe que uma falha aqui vai causar isso aqui. Então não adianta eu esconder achando que eu esconder a Maria não vai ficar brava, eu esconder o meu chefe não vai ficar bravo, meu superior não vai ficar bravo. Não! Gente, eu vou ficar brava quando a gente estiver aqui. Mas até aqui, não, porque aqui eu tô tentando, eu sei que tem um problema para resolver, mas eu vou ficar brava ainda mais se eu não souber que eu tenho um problema para resolver. Só que eu não posso entregar uma obra com coisas varridas para debaixo do tapete. Eu sou o boss da obra. Então você não pode varrer as coisas para debaixo do tapete, você tem que resolver. Você trabalha para alguém, tá? Esse alguém vai tomar, né, aí um prejuízo amanhã. Pode não estar tomando hoje, vai tomar amanhã. Antes, melhor que fosse hoje, que amanhã já está outro preço o prejuízo. Hoje eu tenho gente para atender, amanhã eu tenho que contratar, arrumar, suar a camisa. De fazer as coisas assim correndo. A gente não é fast food, a gente não é The Flash, a gente não é. Não é, a gente
Mas o hoje, é você que está no comando, é você que está no comando, é você que está no comando, é você, ó. Vocês, e o hoje tem que ser feito, tem que ser, ó, produtividade. Ou então a gente sempre vai ficar aqui, tá? É isso. Não pode vai as coisas para debaixo do tapete, tem que resolver. Porque quando chegar a hora da bucha, eu vou ficar muito estressada. Você vai deixar o seu chefe estressado, o seu supervisor estressado, você vai deixar todo mundo estressado de uma coisa que poderia ter sido resolvida. Né? É igual um pedreiro. Vai lá fazer o reboco e quebra o cano. Aí, pra esconder, ele não fala nada. Aí você vai e liga a água, jorrando. Aí o azulejo, aí pia, aí o móvel do cliente, aí tudo. Olha o BO que ele fez porque ele preferiu esconder o problema. Que poderia ter resolvido só chamar, ó, engenheiro, eu quebrei o cano, vamos reparar aqui? Gente, é tipo essas atitudes. Eu não vou brigar, eu falava lá pros meus pedreiros da obra, eu não vou brigar porque você quebrou um cano, eu vou brigar porque você escondeu o cano quebrado. Eu não vou brigar porque você trincou o azulejo, eu vou quebrar porque você não reparou o azulejo trincado, você viu o azulejo com defeito e instalou ele mesmo assim. Que é isso que ele faz, o azulejo tá todo ferrado, sabia que jamais era para instalar aquele azulejo e ele instalou mesmo assim. Né? Eu não vou brigar por isso, o azulejo veio com defeito, vou fazer o quê? Vamos colocar um novo. É isso, é agir, porque senão a gente toda hora tá aqui, ó, em vermelho. É aquela curva ABC que a gente gera lá, né? A gente gera no MS Project, você pode gerar a partir de uma planilha de Excel. E aqui, por que eu trouxe ela aqui? Porque ela tá falando aqui, ó, uma coisa muito importante, ó. O meu grupo A, B e C. O meu grupo A, isso é uma coisa importante, é 20% dos itens, é 20%, mas ele representa 80% da obra, do meu custo. 80%, quer dizer que 20% da minha obra lá, do meu item, que é uma coisa pequenininha, que é a estrutura, ela representa 80% da minha obra. E o meu 30% representa 15% e o meu 50%, que é isso aqui que a gente está se desgastando, que é o pós-obra, que é tudo isso, que é as coisas que mais dão trabalho na obra, que é a parte do acabamento final, do gesso, do piso, que é o meu 50%, que é o meu todo, ele representa 5% da minha receita. O que isso significa pra gente como engenheiro, como estagiário? Que se eu falhar aqui, eu estou falhando em 80% da minha receita. Olha como isso é importante. Entendeu? Mas se eu falhar aqui, eu estou falhando em pouco. E mesmo assim é um custo. Porque 5% de toda a sua receita é 5%. Quanto é a sua receita? Não é o real, não é 2, é milhões que a gente está falando aqui. Ninguém constrói prédio com real, é com milhões. Então, olha como é importante ter alguém cuidando do meu 20%, alguém cuidando do meu 30% e alguém cuidando do meu 50%. Você entende aqui a necessidade? Que eu não posso deixar para depois, que eu preciso controlar isso, que vai concretar mesmo assim, porque simplesmente 80% do meu lucro aqui, ó, da minha receita toda que está aqui investida no concreto, no aço, entendeu? Na minha estrutura. Então isso aqui, tendo em vista isso aqui, a gente consegue planejar muito bem, entendeu? Então isso aqui são ferramentas para a gente se planejar e colocar na ação. A partir do momento que eu tenho essa consciência, eu já sei o quanto eu estou causando de prejuízo aí quando eu deixo uma falha acontecer no meu sistema, né? Ou seja, né? Quanto, né? Eu levo mais tempo, né? Eu gasto mais. Então a gente tem que começar a equilibrar isso. Se você não equilibra, pense nisso e comece a equilibrar isso. Porque isso é realidade. Então, essa curva ABC é pra gente ver, ó, isso aqui é tomada de decisão de diretoria. Eu tô falando de 80% do custo da minha obra. Uma decisão de engenheiro. E pra você chegar a tomar uma decisão dessa, você tem que ter essa consciência, esse conhecimento, essa maturidade, tudo isso que eu falei. Agora vamos falar sobre boa prática na conferência dos serviços. Tá? Porque como é que eu vou ser um bom estagiário se eu não tenho boa prática na conferência dos
Se eu, ao menos, em vez de eu passear na minha obra para ver o serviço, eu fico lá sentado o dia inteiro, esperando dar o horário, né? Aí você pergunta, não sei, não vi, eu acho que sim, talvez. Isso não é a resposta que um bom estagiário, que um bom engenheiro vai dar para quem te colocou ali. Não sei, não vi, eu acho. Isso são coisas que tem que eliminar, tá, do seu vocabulário. Não existe isso, tá? É aquele mapa lá que eu falei, você tem que conhecer. Como é que você vai conhecer se você não faz o mínimo? Não tem como você conhecer. Você olhando, você aprende. Fazendo então, né? Olhando, já aprende, fazendo, executando então. É isso. Então, estabeleça metas com dados, estabeleça um desvio padrão e faça um passo a passo. Então, você que está aí, que é estagiário, tá? Faça um passo a passo, um checklist dos serviços que você precisa conferir. Senão você não vai saber, você vai se perder, vai passar o dia e você não fez nada. Vai passar o ano e você não fez nada. Vai passar a entrega do prédio e tudo foi debaixo do tapete e não resolveu nada. Porque você não viu o cano quebrado, você não viu o azulejo com defeito, você não viu que estava faltando uma tampa, você não viu que estava faltando um espelho. Você não viu. Por que você não viu? Porque você não fez o seu trabalho. Foi por isso. Não existe, eu acho que foi por isso. Não existe. Não existe, tá? Ninguém é criança. Quando você é estagiário, você já tem uma certa idade, você já tem mais de 18 anos, entendeu? Aí você não é mais criança, você é maduro para saber o sim, o certo, o errado, não. E se alguém te contratou, é porque alguém confia nessa sua maturidade, nessa sua capacidade, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? A gente hoje conta com ferramentas. Nem tudo é mais no papel. Hoje a gente conta com o MS Project, que é o cronograma do início ao fim da obra. Então, se eu sei o que vai acontecer no primeiro dia e no último, eu tenho como ver isso. Eu tenho como me planejar, eu tenho como controlar, eu tenho como conferir. Tem o diário de obra, que é onde você vai passear na obra, você vai ver tudo que está acontecendo, você vai relatar, você vai fotografar, você vai ter uma base no que falar. Se você não fizer também, você não vai ter uma base no que falar, você nem lembra? Sua memória não é 10. Então, no diário de obra vai estar lá, quantas pessoas estão trabalhando. Porque tem um custo para a empresa. Como é que eu coloquei no diário de obra que tem 10 pessoas, uma pessoa trabalhando e eu estou pagando para 10? Tem alguma coisa que não está batendo. Como assim? Você está me cobrando um preço de 10 e só tem uma? Ou está cobrando um preço, tem 10 e você colocou que só tem uma? Né? Então, as informações precisam casar. Porque senão vai dar uma divergência. E quem colocou você lá está confiando que você está sendo sincero, está sendo honesto, né? Então, tudo isso precisa casar, tá? Tem o ARCS, que é um programa novo, tá? Que a gente está tentando implementar ainda na nossa empresa, mas bem completo, mais do que o MS Project, bem que o diário de obra. Sinto que tem algumas coisas a deixar a desejar, igual todos os outros programas, nada é 100%, mas a gente tem que se adequar e tem que tentar fazer funcionar, tá? Isso depende da gente. Além disso, tem o Excel, que você pode sentar, já que você não tem nenhum desses recursos na sua empresa, ou você tem outros melhores ainda, top, mas ainda você tem o Excel, que você pode ir lá fazer um cronograma, fazer uma tarefa, você pode criar coisas no Excel. E ainda, o mais básico de tudo, você tem o papel e a caneta, pô. Anota lá o que tem pra fazer e faz. Entendeu? Então não tem desculpa pra não conferir o serviço. Não tem. Então esse negócio, desculpa, eu não fiz por isso, desculpa, eu acho isso. Não existe. Tira isso do seu vocabulário e coloca essas ferramentas no seu vocabulário, na sua obra, no seu dia a dia. Entendeu? Então não existe desculpa chegar no dia da reunião, não fiz por isso. Não tem que ter motivo, tá? Não tem que ter motivo, tem que ter ação, tem que ter agido lá no começo, onde a gente começou, lá no início da primeira etapa da live, né? Então, até o mínimo você vai ter um papel e caneta. Se você não tiver, você risca lá na parede com gesso lá e fala, você tem que fazer isso, isso e isso. Mas de alguma forma você tem que criar um jeito de fazer que o serviço executado seja conferido.
Porque senão aquela bola vermelha vai ficar vermelha, 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 vermelha e parar. E sempre vai estar no vermelho, 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 porque você não consegue fazer nada com eficiência, com qualidade. Entendeu? Aí você tem que analisar, o que é que eu estou fazendo? E aí vem aquela frase, não tem como eu ter um plano para minha vida se eu não tenho um plano para o meu dia. Não tem, gente. Não tem como eu ter um plano para entregar minha obra no prazo se eu não tenho um plano para amanhã. Então eu tenho que montar esse cronograma, eu tenho que ir lá, fazer esse cronograma, fazer esse diário, fazer essa planilha, aprender esse Arquis, escrever no papel, mas eu não tenho que planejar. Só que o que eu acabei de falar, não pode ficar no papel, palavras. A gente é engenheiro e engenheiro é ação. Não existe engenheiro de palavra. O engenheiro, ele é engenheiro ou ele não é engenheiro. Só tem um diploma na parede. E se você quer se tornar um bom engenheiro, que essa live é para quem quer se tornar um bom engenheiro, você tem que tirar do papel e começar a agir. Porque é fácil. Falar e agir. Né? Aí é difícil. Então serve até para quem é construtor, quem é empreiteiro, assistir essa live e tomar uma ação em relação ao que se fala. Ah, não vou fazer, seja sincero, eu não posso fazer isso por você. Agora ficar empurrando e deixar chegar no vermelho, né? Até que ponto? Você também tem que ter um limite aí, até que ponto? Que é o próximo assunto, pode passar, tá? Tomada de decisão. Ou seja, até que ponto eu vou aturar aquele vermelho, né? Aí a gente vem para o assunto mais delicado, que é tomada de decisão. Não é fácil tomar uma decisão. Todas as tomadas de decisões, a gente requer vários pontos. Financeiro, né? Financeiro. Aí tem que ver as condições da obra. Aí tem que ver as condições da equipe que está na obra, dos estagiários, da equipe, né? Então, toda tomada de decisão, tudo que é tomada de decisão é uma coisa mais delicada. Então, você como estagiário, você vai ter que tomar algumas decisões que, com base no que o seu engenheiro passou, você vai ter que decidir. O que é que eu vou fazer? Porque o seu engenheiro, né, o seu supervisor, ele acreditando que você é capaz, ele vai te dar sim um problema, uma problemática, para você tomar uma decisão em relação a isso. Mas, ó, eu preciso dos dados para tomar a decisão. Sem os dados, eu não consigo tomar decisão, concorda? Porque eu não sei nem o que eu vou tomar. Então, vai lá para a primeira página da live e tem aquele caminho. Para ter os dados, né? Eu preciso de informação. Como é que eu vou tomar uma decisão se eu preciso dos dados e se eu não tenho informação? E onde eu consigo as informações? No diário de obra, no cronograma, no Arquis, no financeiro da minha empresa, no papel, na agenda, no Excel. Eu preciso das informações. Aí, tá? Demanda o que? Eu conhecer. Porque eu tenho que conhecer o programa. Então, hoje, baixe o MS Project. Aprenda ele. Tem mais só para eu mexer. Para vocês mexerem também no MS Project. Para vocês fazer o cronograma da obra dentro do MS Project, tá? Fora isso, o Arquis. Tem todas as aulas do Arquis gravadas. Eu lá questionando isso e aquilo. Tem lá tudo gravado, registrado para aprender. Então, a gente vai começar a organizar um dia na semana pra gente fazer o Arquis dar certo. Você precisa fazer dar certo com o que você tem. Se você tem esse recurso, você precisa fazer dar certo. Você precisa ter recursos. Então, como é que eu vou saber que recursos eu preciso se eu não sei nada? Se eu não tenho dados, informações, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho ali. Então, eu preciso dos recursos. Mas para eu precisar dos recursos, né? Eu preciso desses dados. Então, como é que eles vão chegar a tomar uma decisão sem saber os dados? Tá? Competência, precisa de competência para fazer. Não é à toa que vocês são tudo estudantes de engenharia, formados em engenharia. Então, competência, né? Para tomar uma decisão. E olha o que está entre aqui, ó, comunicação e ação. Então, isso aqui tem que estar alinhado, não é? Concorda? Se eu não tiver comunicação, eu não tenho informação. Porque eu não me comunico com a minha obra, eu não me comunico com o meu superior, eu não sei o que precisa. Concorda? E aí, vem a parte da diretoria. Como é que eles vão tomar uma ação se essa parte toda aqui tá bagunçada? Você entende? Que até para eles tomar uma ação depende da gente? Não depende nem muito deles. Só da questão de número.
que é exata, a gente que erra. Então, até para eles tomar uma ação que demanda recurso e competência para tomar, ele tem, eu preciso estar com isso alinhado. Mas como é que isso está alinhado se A fala uma coisa, B fala outra, C fala outra, D fala outra, aí vem uma pessoa que não tem nada a ver de tomada de decisão, vem e me fala outra. Tem uma coisa aqui que está falhando, é a comunicação, então vamos ajustar a comunicação, tá? A gente tem como se comunicar? Tem, a gente tem WhatsApp, a gente tem pessoalmente, a gente tem várias formas de comunicação, direta e indireta. Então, tudo isso aqui precisa estar alinhado, porque senão a gente nunca vai conseguir entregar uma obra, senão você nunca vai conseguir entregar uma obra. É isso, sabe? É isso. Então, eu preciso que tu não fale a mesma linha. Então, primeiro você alinhar as informações. Se você conseguir alinhar essas informações, a pessoa que está no comando vai conseguir tomar a decisão correta. A pessoa que está no comando é a pessoa que tem os recursos. Você é o estagiário, você trabalha para alguém, você presta serviço para alguém, você está estagiando para alguém, você está em uma cadeia que você está aprendendo, né? Você está em uma fase de aprendizagem. Então, se você tem as informações alinhadas, você tem uma equipe alinhada, você tem tudo alinhado, você consegue tomar uma boa decisão, tá? Ah, mas a decisão não foi boa, porque é a decisão do momento, com os recursos que tinha, com tudo. Então, era a melhor decisão possível a ser tomada, entendeu? Talvez você ache, enxergue a decisão e ache assim, a decisão não foi boa. Na minha opinião, essa não é a melhor decisão. Mas você não sabe dos recursos, você não sabe da situação, então ali foi a melhor decisão do momento. Entende? Tá? Então é identificar a decisão, revisar a decisão, tomar atitude, executar, desenvolver soluções. É isso que a gente precisa chegar. Desenvolver soluções alternativas. Eu estou com um problema que eu preciso resolver. Não é só eu que tenho que pensar. Comece a pensar como é que eu vou resolver aquele problema da minha obra. Eu preciso de um guincho, como é que eu vou subir material? Eu preciso limpar a obra, não tenho um guincho, como é que eu vou resolver isso? São situações no dia a dia que eu, como engenheiro, tenho que estar treinado para desenvolver soluções alternativas. Isso é todo dia. É todo dia. Identificar, recolher tudo isso, entendeu? Então, a melhor tomada de decisão que se pode ter é através de informações. Se as informações não tem, nem que seja no diário de obra, e se eu não alinho isso, o que é isso aqui? Um monte de pessoas perdidas. Seta pra lá, seta pra cá, sobe, desce. Ninguém sabe, tá todo mundo perdido. E aí eu imagino o lado da decisão, que é a lado de tomada de decisão, como é que tá? Mais perdido ainda. Se não tem as informações, se você tá com mais dúvida do que quem tá, né? Que tá todo dia na obra, que sabe o que precisa, que tem um cronograma, que tem recursos para fazer a obra andar e não tá conseguindo, né? Todo mundo perdido, não é o nosso caso. A gente tem um caminho a seguir, a gente tem a forma de cada um, né, seguir. Mas se a gente não conhecer aquele quebra-cabeça, a gente nunca vai montar. Se a gente não conhecer o quebra-cabeça, se a gente não conhecer o que precisa, quais as necessidades, a gente nunca vai montar. Pode ter 1000 pessoas ali e nunca vai sair do lugar. Até a logística disso faz sentido, entendeu? Então é isso. Um beijo, até a próxima.